E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente teve aí, né, essa semana a notícia de que agora temos vacina contra a Covid, né? Que teve gente que não conseguiu comemorar, eu fiquei feliz da vida, mas eu tô num estado psicológico, psíquico, emocional que não me deixa, sabe, demonstrar tanto. Então vocês me desculpem a fala meio assim, né? Mas a gente sabe que de todos os líderes mundiais, teve um que não ficou feliz, né, com a chegada da vacina. Teve um que não gostou, não comemorou, não fez pronunciamento nem nada, eu não preciso nem dizer quem que é. E agora a gente está vivendo a repercussão, a gente aqui no Brasil, nesse 20 de janeiro de 2021, né, a gente está vivendo a quarta-feira, a gente está vivendo a repercussão disso, do que é isso, né? Então, de repente, a Índia... Bom, contexto, né, gente? O Brasil faz parte de um grupo chamado BRICS, que é um conjunto econômico internacional. É Brasil, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, porque o África do Sul em inglês é South Africa. Então é South, então é S, BRICS, né? Então o Brasil faz parte de um consórcio internacional econômico com esses países. Então, teoricamente, as relações do Brasil com esses países deveriam ser priorizadas, né? Como nós temos atualmente uma administração que, aos olhos dos chineses e dos indianos, ofendeu a esses países, né, com afirmações do tipo: os chineses comem tudo aquilo em que a luz do sol brilha, né? O que aconteceu? Os chineses e os indianos desenvolveram vacinas e estão direcionando essas vacinas para vários países, inclusive para países da América do Sul, mas não para o Brasil, né? E isso tudo foi por eu vou chamar de alinhamento ideológico, né, com os Estados Unidos, não com os Estados Unidos em si, mas com o governo dos Estados Unidos, né? O alinhamento ideológico com o presidente lá, o Trump. O que aconteceu? O Trump perdeu a eleição. Tem gente que fala de manipulação, não sei o que e tal, não acredito muito nisso não, tá? E aí o Trump perdeu a eleição, o Biden será o presidente. O Biden é mais pro lado do Obama do que pro lado do Trump, né? E agora a gente não tem boas relações com os Estados Unidos. E como a gente também não cultivou boas relações com Rússia, Índia, China e África do Sul, a gente não tem boas relações com nenhum país que está de fato produzindo vacinas, exceto a vacina da Oxford, que é feita em conjunto com outro laboratório, né? E que não está indo tão bem assim. A Rússia tem a Sputnik V, não foi autorizada aqui no Brasil pela Anvisa. A Coronavac, que é a vacina da China, a gente tem poucas doses porque a gente não tem os insumos, porque a China, apesar do convênio com o Instituto Butantan, não mandou para cá os insumos necessários, né? Então a gente não consegue produzir a vacina. Será que se a gente tivesse um alinhamento diplomático de neutralidade, eu não estou dizendo para ser melhor amiguinho, andar de mão dada, apresentar para a mãe e para o pai, não. Será que se a gente tivesse um alinhamento neutro com a China, será que o comportamento dele seria esse? Não sei. O que eu sei é o seguinte: o Brasil tem uma estrutura ótima para produzir vacinas. Nosso país é referência mundial em produção de vacinas, graças ao Instituto Butantan, à Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vários outros institutos de pesquisa no Brasil e o Sistema Único de Saúde, sabe? A gente dá aula para o mundo a respeito de saúde, de cuidados fundamentais, assim, coisas como saúde, de vacinas, medicina preventiva, essas coisas, sabe?
E no fim das contas, por causa dessa relação diplomática conturbada, porque os Estados Unidos não têm vacina, não tem uma vacina estadunidense, não tem, sabe? Os Estados Unidos também estão comprando vacina da Índia, da Rússia e da China, ou então de Oxford, né? Que é na Inglaterra. Beleza, beleza. A gente não tem vacina, mas a gente tem a estrutura toda para poder produzir. A gente tem uma das melhores plantas de produção de vacina do mundo. Imagine só se a gente fosse simplesmente neutro nessa hora. Não estou dizendo para ser amiguinho de ninguém, não. Imagina só se a gente estivesse mais preocupado em cuidar do Brasil, brasileiro cuidando do Brasil, ao invés de cuidar dos amigos dos Estados Unidos, ou dos inimigos dos Estados Unidos, ou dos amigos de Israel, os inimigos de Israel. Sabe o que podia estar acontecendo? A gente podia ter boas relações com todos os países que estão produzindo a vacina. A gente poderia ampliar as nossas instalações e produzir todas as vacinas no Brasil. E a gente seria, porque a China está literalmente do outro lado do mundo, né? A gente seria para os chineses o seguinte: olha, a gente produz a vacina. A gente produz a vacina e aí a gente distribui como sócios, tá? Isso não é para ter lucro, não pense em dinheiro nessa hora. A grande oportunidade que a pandemia realmente deu para os governos do mundo inteiro foi mostrar quem se preocupa com a vida e quem de fato não se preocupa com a vida. Porque quem se preocupa com a vida não é só contra o aborto. A pessoa que se preocupa com a vida quer que as pessoas estejam protegidas de uma doença fatal, de uma virose fatal, uma virose que já matou 200 mil aqui no Brasil pelos números oficiais, né, fora a subnotificação. Então nós poderíamos dizer para os chineses, para os russos, para os Estados Unidos, para os indianos: olha, nós temos como produzir as vacinas de vocês aqui. Nós não temos nenhuma vacina preferencial, nós não somos inimigos de nenhum de vocês, nós somos aliados de alguns e neutros com relação a outros. Olha a oportunidade de salvar vidas que a gente está perdendo. Diz que o Brasil é o maior país católico, o maior país cristão do mundo. Olha a oportunidade que a cristandade está perdendo de salvar vidas. Salvar vidas, sabe? Vacinando. Imagina o sujeito lá no Panamá, América Central, o sujeito na Venezuela, recebendo um engradado de vacinas com a bandeira do Brasil. Made in Brasil. Saúde made in Brasil. Imagina isso na África do Sul, em Gana, na Somália, nos países que são realmente os mais pobres do mundo. Imagina isso na Indonésia, imagina isso na Austrália. Imagina a gente chegar no mundo inteiro com as nossas vacinas. Que a gente pode produzir muito, mas sem os insumos a gente não consegue. Se a gente tivesse os insumos, nós poderíamos estar produzindo todas as vacinas. Todas. Porque cada uma delas tem um princípio ativo. Você não pode tomar a primeira dose de Coronavac e a segunda dose de Sinovac. Você tem que tomar, sabe? Você tem que tomar uma vacina e a segunda dose tem que ser a mesma vacina. E se o Brasil recebesse vacinas diferentes, não vai receber aparentemente nenhuma, só a do Butantan, a pessoa tomou a primeira vacina tal, a segunda dose tem que ser a tal. A gente poderia produzir todas. Todas. A gente poderia passar a ser no mundo um país que não é conhecido por causa de futebol, carnaval, exportador de soja, de minério de ferro. Não. A gente exportaria saúde. Saúde. Imagina o sujeito lá na Rússia, lá no Afeganistão, sabe? Nos cantos do mundo mesmo, esses países mais esquecidos mesmo, sabe? Que a gente sabe o nome e nem sabe onde é que fica no mapa, né? Recebe um engradado e lá está escrito Made in Brasil. Made in Brasil. Saúde fabricada no Brasil. Sabe? Imagine isso. Olha a oportunidade que nós estamos perdendo de salvar vidas, de fazer o bem sem olhar a quem. Nós salvaríamos muçulmanos, católicos, judeus, ateus. Chegaria para eles. O país que a padroeira é Nossa Senhora, né? País que se diz católico, cristão, não é? Pois é. Que tem um Cristo Redentor de braços abertos. Olha, nós poderíamos usar esses braços para alimentar o mundo com vacinas.